você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV. Começando mais um Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde. A cada sábado a gente traz uma nova temática, novos especialistas, tudo para deixar você de casa muito bem informado. Então vamos lá a mais um programa, mais um tema. Bom, vamos falar do mês de janeiro, né? Tem aí o início de ano, tempo de planejar, recomeçar e olhar para o futuro com esperança. Mas para que tudo isso seja possível, é fundamental dar atenção ao bem-estar emocional. Cuidar da saúde mental é essencial para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que o ano novo nos oferece. Muitas vezes lidamos com sentimentos, né, como ansiedade, depressão, estresse, sem entender de fato, sem uma devida compreensão ou apoio. A campanha de Janeiro Branco, ela surge justamente para quebrar o estigma em torno desses temas e promover uma reflexão sobre a importância de cuidar da mente. Então, para falar mais sobre a importância deste tema, convidamos a psiquiatra, a doutora Brisa Soares, que é muito bem-vinda aqui conosco. Pode entrar, doutora, para a gente falar, então, deste início de ano, dessa campanha que é fundamental. Tudo bem? Bom. Vamos sentar para a gente conversar um pouquinho mais, então? Para entendermos, né, na verdade, qual seria a origem, doutora, da campanha Janeiro Branco e o objetivo dela? Então, o Janeiro Branco, ele foi criado em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abraão, mineiro. Ele observou que sempre, início do ano, as pessoas faziam planejamento, né, faziam metas, mas relacionados mais à questão do corpo, de saúde, de trabalho. E por que não fazer isso com a saúde mental? Então, janeiro é porque é aquele mês de início, né? Novas expectativas, novos planos. E branco simboliza uma folha em branco, aquele momento onde você pode estar reescrevendo novas histórias. E por que não fazer isso com a saúde mental, que é algo extremamente importante e reflete em todos os aspectos da nossa vida. Olha que legal, acho que a gente nunca tinha parado para pensar neste sentido de fato, né? De como que surgiu. Porque se surgiu é porque notou-se que existe uma grande demanda, né? Que existe demanda para isso. De fato, as pessoas elas se cobram mais, param para planejar e no mês de janeiro. E se você não estiver ali com a saúde mental em dia, com a cabeça equilibrada também, de nada adianta fazer planos, né, doutora? Com certeza, porque nós somos um ser biopsicossocial. Nós temos o nosso corpo, a nossa mente, a parte espiritual. E se todas as coisas elas não estiverem bem, todos os pilares da nossa vida interligados, né, bem integrados, uma coisa reflete na outra. Não tem saúde física sem saúde mental e vice-versa. Então não adianta nada eu cuidar da minha saúde física, estar livre de qualquer doença, prevenir, dieta, exercício físico, se eu não cuido da minha saúde mental. Então, uma boa saúde mental, uma boa saúde física e vice-versa. Mas o que se entende por saúde mental, doutora? Quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só de ausência de doença. A saúde mental é você conseguir minimizar os problemas, né, a resposta dos problemas da vida diária, você ter um bom relacionamento, ter relações saudáveis, minimizar o sofrimento em relação aos problemas que a gente tem da vida diária. Então, é você se compreender como ser humano e lidar bem com as pessoas e com o seu entorno e com você mesmo. Isso é saúde mental. Mas a saúde mental, ela está diretamente ligada a doenças físicas? Tem, igual eu falei, o organismo, o nosso corpo, ele está super interligado. Sim. Então, se você não tem uma boa saúde mental, né, se você tem sofrimento, estresse constante, e isso vai acarretar doenças físicas também. Pode precipitar doenças cardiovasculares, piorar diabetes, doenças gástricas e etc. Não e significa que porque eu estou ali passando por algum problema, né, alguma dificuldade, alguma questão de saúde mental, que diretamente eu vou desenvolver uma doença, mas que isso pode acelerar um processo, pode facilitar, se eu já tenho ali uma predisposição. Isso mesmo. Não significa que acarreta, mas está interligado. Pode precipitar e pode piorar um quadro já pré-existente. E a mesma coisa é o contrário também. Se eu estou com uma doença física que não está controlada, eu estou com diabetes, eu estou com hipotiroidismo, isso vai precipitar
quadros mentais. Pode ser uma depressão, uma ansiedade. Então, tudo é muito interligado. Verdade. Até doenças intestinais. O intestino é o nosso segundo cérebro. Se o intestino não funciona bem, não se produz substâncias que são necessárias para uma saúde mental, igual a serotonina, e isso acarreta também até uma constipação. Olha, que curioso, de fato, funciona tudo de forma harmônica. E acho que até por isso, doutora, que a gente tem falado mais em saúde mental, né? No passado a gente não conversava tanto assim, não existia um tabu maior em cima dessa temática. Acho que chegamos a um momento que entendemos que tudo tem que funcionar de forma conjunta, né? É verdade. Existia-se mais um tabu, né? Que era frescura, falta de força, falta de Deus. E existia muito psicofobia, né? Agora, ainda, infelizmente, continua se tendo, mas em um grau bem menor. Então, esse momento, ele é extremamente importante para conscientizar as pessoas que problemas mentais, eles estão aí para serem resolvidos. Só que nós não vemos o problema mental quando a gente vê uma ferida, quando a gente vê um pé quebrado. Porque sinais e sintomas são coisas diferentes, né, doutora? Isso. Então, sintomas é aquilo que a gente sente, sinais é aquilo que a gente vê, mas todas as coisas, elas estão ali presentes. Então, a doença mental é um quadro que necessita de tratamento, igual um pé quebrado, igual uma dor de dente. Então, não é uma coisa só porque você não consegue ver que ela não existe. E é importantíssimo cuidar e tratar e ter essa visão de que é importante falar sobre isso e cuidar disso. Bom, e quais são os transtornos mentais, então, doutora? Olha, são inúmeros, mas os mais comuns, né, que a gente vê cotidianamente, tem os transtornos de ansiedade, de depressão, tem alguns transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, transtornos alimentares, como a anorexia, bulimia, transtornos de personalidade, transtorno borderline e outros. Esses são os mais comuns, existem inúmeros, mas esses que a gente vê mais cotidianamente. Doença mental é o mesmo que transtorno mental? Você vai entender um pouquinho mais sobre essa temática que é tão importante depois do intervalo, que é bem breve. Então você de casa, não sai daí. Já de volta com o nosso programa hoje falando sobre a campanha Janeiro Branco. Você sabe do que se trata? Hoje estamos recebendo a psiquiatra doutora Brisa Soares, que está nos ajudando a entender um pouquinho da origem da campanha, de que forma ela pode ajudar toda a sociedade, a você de casa que está nos acompanhando, a você que tem um familiar. Por quê? Pensando em saúde mental, é algo normalmente mais complexo, né? Para a gente entender, para a gente perceber, para a gente poder ligar um alerta. Então, nada melhor do que falar do tema com especialistas de forma clara, sem nenhum tipo de tabu, nenhum tipo de estigma. Inclusive, eu perguntei no bloco anterior se existe diferença, doutora. Acho que até o termo, ele também, querendo ou não, ele é um pouco mais pesado, né? Doença mental, transtorno mental, são a mesma coisa? Estão interligados, mas não são exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala de doença mental, a gente está falando já de uma coisa mais específica. Mas essa palavra doença mental, ela traz um peso. Nós falamos no bloco anterior que muitas pessoas ainda têm esse preconceito. Então, quando fala doença mental, ainda traz esse estigma. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente está abrangendo uma forma geral e traz uma sensação mais leve, que é o que a gente precisa. Porque aquela pessoa ela já está tendo um sofrimento e ter esse estigma que carrega com si é mais difícil. Então, assim, quando você se fala transtorno mental, já é o que a gente utiliza mais e é esse motivo mesmo, tirar essa psicofobia. Uhum. E então, para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre essa temática, eu acho que também que é muito importante a gente entender o papel de cada profissional. Hoje temos diversos profissionais que trabalham, né, voltados para esta área, o psiquiatra, o psicólogo, a terapia ocupacional, enfim. Para que serve cada área? Como esses diferentes profissionais, eles trabalham, doutora? Isso é extremamente importante dizer que, para um tratamento correto, eu preciso de vários profissionais, como foi dito. E aí existe uma dificuldade, às vezes, de entender e saber o que cada um faz, né?
O psicólogo, ele é aquele profissional que ele trata com acolhimento, com escuta, com terapia, para ajudar esses pacientes. Já o psiquiatra é médico, ele faz também essa parte de escuta, de acolhimento, mas também ele faz a parte de diagnóstico e pode também estar prescrevendo medicação. Quando a gente fala de terapeuta, existem alguns que fazem, outros profissionais que fazem cursos para auxiliar, mas quando a gente fala de psicoterapia, é o psicólogo que faz. Então, assim, é importante frisar que todos os profissionais, eles são importantes, eles se completam, mas o mais importante é procurar profissionais qualificados e realmente que entendem de saúde mental, né? Você não vai colocar a sua saúde, algo tão importante, na mão de quem não conhece, né? De quem não tem a expertise para tratar você. Isso é muito importante. Principalmente quando a gente fala sobre a questão medicamentosa, né, doutora? Com a gente certeza. tem aí uma facilidade no acesso, por mais que a legislação ela tem ali as suas limitações justamente para tentar haver este bloqueio, mas a gente sabe que infelizmente existe um número expressivo de pessoas que se automedicam. E aí, quando a gente pensa nesse tipo de medicamento ainda por cima, que é um diagnóstico mais difícil, mais sensível, mais clínico, tem que ter uma precisão um pouco maior. Não dá para se automedicar, né? Não, com certeza. Então, isso é um problema seríssimo, a automedicação. Há que se fazer um diagnóstico preciso para que se trate de uma forma correta. Então, não se automedique em hipótese alguma. Porque minha vizinha tomou tal medicação, foi maravilhoso para ela, vai ser maravilhoso para mim? Não. As pessoas, elas são diferentes. Então, talvez uma medicação que foi maravilhoso para a sua vizinha faça muito mal para você, inclusive, em casos, pode até ocasionar problemas sérios e até a morte. Então, medicação só com prescrição. E lembrando também que a medicação, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou tomar remédio também não. Tem os extremos, o 8 ou 80. Ou me automedico, ou eu não quero medicar, eu tenho preconceito com a medicação. A medicação, sim, ela é extremamente importante. Salva vidas. Em casos de dificuldades ou de doenças que são severas, há necessidade, sim, de fazer medicação. E uma outra coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, que a medicação ela é como se fosse uma boia. Você está nadando ali num mar que está super revolto, difícil, você está cansado. Aí você joga uma boia, você segura na boia até você aprender a nadar novamente, a respirar. Assim é a medicação. Tratamento bom é aquela medicação que ela entra, ela faz o tratamento, faz o papel dela e na maioria das vezes, às vezes não precisa mais. São raras exceções que precisam de uma medicação contínua. Então, não tenha medo de fazer o tratamento e não se automedique. Isso é o mais importante. De fato, às vezes cria-se um medo do medicamento, mas ele devolve qualidade de vida em muitos casos. Com certeza. Então, assim, o ser humano, nós precisamos, qual é o objetivo? Você viver bem, você estar feliz, você ter bem-estar, você viver bem. Esse é o objetivo. E por que ficar sofrendo se você pode sim se tratar, você pode ter qualidade de vida, você pode ter dias melhores e felizes? Então, não tenha medo de procurar ajuda. Isso não é um ato de fraqueza, mas sim um ato de força. Então, não perca tempo, procure ajuda médica. Muito bem, então para a gente seguir entender um pouquinho mais deste tema, dessa temática, para que de fato você entenda o cunho da campanha e nos ajude também a levar a informação para quebrar qualquer tipo de estigma, qualquer tipo de preconceito. A gente separou aí alguns mitos e verdades, doutora, para a gente ir relembrando, e claro, esclarecendo ainda mais sobre o tema. Inclusive, a gente acabou de falar sobre isso, sobre medicamento. Mas a medicação para a saúde mental, ela vicia? Isso é mito ou verdade, doutora? Mito. Não vicia. Quando a medicação ela é prescrita por um profissional competente de uma forma correta, vai auxiliar, não vicia. Agora, a luzinha piscando, se você está tomando medicação por conta própria, existe um grupo de medicação, se você não sabe o que você está fazendo, pode viciar. Mas vicia quando você toma de forma errada, de forma não prescrita. Então, a medicação correta, ela não vicia.
Acho que esse próximo mito ou verdade, ele cabe bem para a gente, inclusive, seguir falando dessa parte medicamentosa e dos tratamentos. Transtornos mentais como ansiedade e depressão são apenas de uma fase e vão passar sozinhos. E aí, doutora? Mito. Não, de forma nenhuma. Não é só uma fase e não vai passar. É um transtorno, tem que ter tratamento médico. E quanto mais tempo você demora a procurar tratamento, pior fica. Então, não vai passar sozinho. Inclusive, e aí? Já que não vai passar sozinho, este momento mais difícil, né, desses sentimentos exacerbados, porque é normal a gente ter sentimentos, mas quando isso começa a atrapalhar a nossa vida, talvez seja o momento de você ligar o alerta. Mas como eu vou perceber isso para procurar um especialista? Depois do intervalo a gente continua falando sobre esse tema, que é de extrema importância. Então você de casa, continue com a gente. Já de volta com o nosso programa falando sobre Janeiro Branco, entendendo um pouquinho da campanha, o motivo. É hora de você, de fato, ter um papel novo na sua vida, reescrever a sua história. E para isso, às vezes, você precisa de ajuda sim, precisa de um auxílio, um acompanhamento profissional, ou medicamentoso, ou terapia. Tudo isso é focado em obter mais qualidade de vida, né? Se você está passando por momentos onde a carga, você já não está suportando sozinha essa carga de ansiedade, né? As mudanças de humor ali ao longo do dia, talvez seja o momento de você procurar uma ajuda médica. Por isso, estamos recebendo hoje a psiquiatra doutora Brisa Soares para nos ajudar a entender um pouquinho da campanha e o quanto esse tipo de acompanhamento, às vezes você dar o passo inicial para buscar essa ajuda, pode melhorar ainda muito mais a sua vida, né, doutora? Às vezes eu estou passando ali por esses momentos de sentimentos exacerbados, né, dos transtornos de fato, e não quero me bloquear, quero me manter uma postura de sou forte, de não preciso, mas o reflexo disso vai vindo ao longo da vida, né? Eu vou ali perdendo às vezes contatos de amigos, de familiares, isso reflete no meu trabalho, reflete na qualidade de vida, né? Com certeza, às vezes as pessoas elas protelam procurar ajuda, ou porque tem medo, ou porque acha que isso é frescura, que eu sou forte, e existem vários porquês. Mas o importante é assim, você procurar, se você sente que aquilo tá diferente, então você começou a perder prazer para as coisas, aquela sensação de medo ou de ansiedade, ela tá realmente na maior parte dos dias e tá com muita frequência e você acha que tá perdendo o controle, não consegue lidar, é uma luzinha que tá piscando ali vermelha para você procurar ajuda. Não posso deixar de perguntar também, doutora, a gente sabe que existe uma certa limitação, principalmente no Sistema Único de Saúde, para você ter acesso a esse tipo de especialista, né? É uma especialidade que tem até um número, a gente não pode dizer que é uma das mais comuns, mas também não temos uma escassez tão grande aqui na nossa região. Então, como eu vou dar este primeiro passo? É importante dizer para você, principalmente se você está em casa, né? Você tem essa dúvida, como é que eu faço, como é que eu procuro ajuda? Você pode estar procurando a unidade básica de saúde, o postinho de saúde perto da sua casa, vai procurar o médico e ele vai avaliar, porque alguns transtornos mentais podem ser tratados na unidade básica de saúde, os mais leves. Se ele ver que tem uma necessidade é mais complexo do que ele imaginava, que precisa de tratamento especializado, ele vai te encaminhar para o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. Aqui na nossa cidade nós temos 4. Nós temos o CAPS infantil, tem o CAPS álcool e drogas, que é o CAPS AD, e tem o CAPS que a gente chama de CAPS 2, que trata todas os outros transtornos, né? Tem o municipal e tem o estadual. Então, a gente fala que os CAPs, eles são portas abertas. Também aquela pessoa que ela tem aquela necessidade, ela pode procurar, ela vai ser acolhida e vai ser feita uma triagem. Com exceção do CAPs do estado, que precisa de encaminhamento, porque também atende pessoas do interior. Então, nós temos, apesar de que gostaríamos que tivesse mais, porque como você falou, os transtornos mentais, eles têm aumentado grandemente, principalmente depois da Covid. Então, poderíamos ter mais profissionais, mas nós temos serviços de saúde para atender a população. Então, não hesite, procure ajuda,
para você poder ser diagnosticado e tratado. Porque às vezes também acontece o contrário. Você pensa que você está tendo um transtorno e apenas você está tendo emoções e reagindo às coisas que todo ser humano sente e passa diariamente, né? Então o diagnóstico ele é importante. Inclusive, acho que esse próximo tema, né, este próximo mito ou verdade, se encaixa bem neste momento. O tratamento psiquiátrico é só para quem está muito grave ou em crise. Isso é um mito. O tratamento, o principal é prevenir, né, que fique mais grave, que tenha as agudizações, as crises. Então, o tratamento é para todas as pessoas. E quanto mais precoce, melhor. Isso vai poupar e vai diminuir e até cessar o sofrimento. Então, não espere que as coisas estejam realmente muito graves e difíceis para procurar ajuda. Logo quando começou aquela luzinha piscando, que eu sempre falo, aquele sinal e sintoma bem, você procure, porque aí você pode estar poupando muito sofrimento. Aí esses primeiros sinais seriam aqueles que você mencionou, questão de perda de peso, Isso. Tá me atrapalhando ali a questão do apetite no dia a dia, ou eu tô comendo mais do que o normal, tá atrapalhando no sono, seriam esses os primeiros sinais? Quando a gente fala de ansiedade, os sinais que são mais comuns é aquela preocupação excessiva, às vezes perda de sono, às vezes até mesmo ou diminuição do apetite ou comendo mais também, aquele medo irracional, aquela sensação que sempre vai acontecer alguma coisa, mas isso acontece de uma forma mais durante vários dias, é uma forma contínua e causa sofrimento. Já os sinais da depressão é aquela tristeza que está na maior parte dos dias, que não tem uma causa específica, aquilo que diminui o prazer em fazer as coisas, pode também dar a pessoa pode dormir demais ou dormir de menos, pode comer demais ou comer de menos, e tudo isso causa um sofrimento. Então não é, não, eu tô triste porque eu não passei na prova, mas é uma tristeza que passa. São coisas que perduram semanas, dias e causam o impacto direto na sua vida. Então, esses são os sinais que tem de estar em alerta. Já no caso das crianças, são mudanças bruscas. Ela mudou o comportamento, diminuiu o rendimento escolar, ela se isolou, já não está mais socializando, brincando. Então, essas coisas também tem que ficar de olho, né, aberto, porque as crianças também podem passar por isso. Mais um mito ou verdade aqui na tela do Viver Bem, hoje falando sobre Janeiro Branco. Falar sobre problemas de saúde mental pode piorar a situação. Inclusive, até vou estender um pouquinho mais, assim, falar na mídia. No passado, né, havia ali um certo bloqueio de falar desses assuntos. Ainda existe um ponto ético de você não falar sobre o suicídio. Mas isso está mais na maneira como se fala, né, doutora? Isso é um mito. Falar, a gente fala educar, conversar sobre o problema, trazer dados, né? Isso é importantíssimo, porque se a gente não conversa, a gente não vai conhecer. E a falta de desconhecimento é o problema. E é como se aborda, realmente. Às vezes, antigamente, não vamos falar sobre o suicídio porque a gente vai incentivar. Mas é a maneira com que se fala. Então, aquela pessoa que ela está ali naquela dúvida, se eu estou passando por isso, eu não estou passando por isso, eu busco ajuda ou não busco ajuda, a partir do momento como um programa desse, tão importante, que está na casa de todas as pessoas, e aquela pessoa escuta, fala, nossa, eles estão falando sobre isso, é isso que eu estou passando. Então, ela escuta, ela tem um entendimento e ela vai procurar ajuda. Então, assim, falar é importante. E não só a mídia, mas você que está aí de casa, se você está sentindo coisas, né, sintomas que nós falamos, procure falar com alguém. Procure alguém de confiança, alguém que realmente se importa com você, para que as pessoas te apoiem. E aí, também falar com alguém, um profissional de saúde. Então, o falar, ele é terapêutico e ele é importante. Muito bem, te agradeço muito sua participação aqui hoje. Realmente, acho que é um bate-papo muito enriquecedor para o início de ano, doutora. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, e parabenizo vocês que trazem temas tão importantes, tão relevantes, né, que faz das pessoas mais felizes, né, mais produtivas, porque, como eu sempre disse, o nosso objetivo é ser feliz. E que bom que nós estamos abordando esses temas. Eu fico muito feliz e agradeço o convite.
Espero que você de casa também tenha gostado e tenha entendido um pouquinho mais sobre a temática, né? Para de repente ajudar alguém, para se ajudar, se estiver passando aí por algum tipo de problema, alguma dificuldade, né? Que está atrapalhando o seu dia a dia, a sua qualidade de vida. Não deixe de buscar ajuda, tá bom? A gente encerra por aqui. Tenha um ótimo final de semana. Aproveite bem. Sábado que vem a gente está de volta. Tchau, gente.